A gente lida com o problema da política, das instituições, da relação entre os poderes, numa expectativa de interações mais ou menos previsíveis. Não é? Quando você está lá em Brasília, como a Flávia esteve, imagino que é esse tipo de discussão que você tem. Olha, normalmente se ele se comportar assim, os resultados, quando deputados, senadores, presidentes, ministros supremos se comportaram assim antes, aconteceu isso ou aquilo. Mais ou menos você tenta prever as possibilidades de ação. E aí você consegue teorizar sobre isso, você consegue criar padrões de explicação. É assim que a ciência... É assim que a ciência política funciona, né? Tentando entender padrões de interação entre instituições, atores políticos, o comportamento, como o cidadão reage do ponto de vista do voto. Só que a gente está vivendo uma situação de excepcionalidade, não é uma situação de estabilidade mínima. Portanto, é muito difícil a gente tentar prever o comportamento dos atores e como as instituições vão reagir quando você está vivendo uma situação de instabilidade total, como a gente está vivendo. E o Brasil está longe de estar vivendo uma situação ideal, é isso, a gente empoderou o judiciário. O grande problema da política brasileira dos últimos 10 anos é o judiciário, na minha opinião, por uma série de razões, a gente poderia até discutir aqui. Não é porque agora o judiciário está tentando punir a tentativa de golpe que, enfim, que ele vai virar um herói, não é isso, né? Quer dizer, figuras como meu colega de UERJ, o ministro Barroso, eu acho que são os founding fathers da nossa crise democrática, né? Quando acham que o judiciário tem que intervir em tudo da política, né? Mas, ao mesmo tempo, é verdade que o Brasil, se você pega outros países em que elegeu para o executivo líderes expressamente autoritários que tentaram utilizar o seu poder para subverter as instituições democráticas, o Brasil é o melhor caso. É o caso que está dando as melhores respostas. É isso, está longe, a gente está longe de estar vivendo uma democracia absolutamente estável e consolidada. Agora, se você compara com os Estados Unidos, né? Se você compara com... Eu acho que... Desculpa, Pedro. Só porque comparar com os Estados Unidos hoje dá uma certa autoestima pra gente, né? Se você pega, por exemplo... Eu tô rindo de nervoso, tá? É isso, né? A questão agora é da política americana. Para parar o Trump, a gente tem que ganhar as midterms, certo? O que o Texas fez? Vamos fazer um gerrymandering, né? Quer dizer, não sei se os ouvintes sabem o que é. O gerrymandering é quando você muda... Reorganiza os distritos de forma que você dilui o voto, os bolsões de voto democrata, concentra os bolsões de voto republicano, de forma que os eleitores democratas de cada região estão sempre em minoria, então você deixa de eleger deputados. Você literalmente mexe nas fronteiras dos lugares onde os deputados vão ser eleitos, para que tenha sempre pouco democrata e muito republicano. E aí o que acontece? Os caras tiveram que sair do Texas, os deputados democratas, para não dar quórum na Assembleia do Texas, para não aprovar essa mudança nos distritos. Aí o que o governador da Califórnia fez, que é um democrata, falou: se vocês fizerem isso, a gente vai fazer também. E aqui a gente tem mais cadeiras e vai dar ruim para vocês. Quer dizer... Pode ser que o governo, acontecendo o gerrymandering no Texas, aconteça na Califórnia e os democratas retomem o Congresso nas próximas eleições. Pode acontecer, a gente não sabe. Mas não importa, isso já é uma situação de instabilidade completa. Porque os caras estão jogando com a forma como você monta os distritos que já estão consolidados para poder beneficiar o seu lado. Quer dizer, isso é o abismo de um sistema político que não está conseguindo, como os Estados Unidos, como o americano, que não está conseguindo reagir minimamente ao assalto do extremismo de direita. Eu não sei se você se recorda disso, mas no artigo ali de 2000 e pouquinho, que o Mark Tushnet, o jurista de Harvard, define o conceito de constitutional hardball, de jogo duro constitucional, o que tinha acontecido, o exemplo que ele usa é justamente um grupo de deputados democratas do Texas que fogem do Texas para evitar o primeiro gerrymandering, a primeira reorganização de distritos para favorecer, para maximizar o número. Quer dizer, o exemplo que eles usam é exatamente isso, só que agora a diferença é que aquilo era uma coisa que era uma iniciativa
iniciativa de um governador do Texas e agora é um pedido direto do presidente americano para que todos os estados com governadores republicanos e congressos estaduais, porque lá tem Câmara Alta e Baixa, né, nos estados, todos os estados com maioria, com governador republicano e maioria no Congresso estadual republicano, façam gerrymandering para... Quer dizer, não é só o Texas, né? São vários estados. O Texas, evidentemente, é um dos mais importantes por ter um número grande de deputados por causa do tamanho, né? Agora, eu tenho uma tese, eu vou testar com você que é cientista político. A minha tese é um troço que eu, de vez em quando, falo aqui, que é... Eu estava com o Gabriel tendo uma conversa sobre isso, Gabriel Azevedo, na terça-feira, que é a impressão que eu tenho é o seguinte, países têm bugs culturais, na sua cultura política, inclusive. Então, assim como os os alemães saíram da Segunda Guerra e proibiram símbolos nazistas, proibiram de forma, inclusive, a intervir na liberdade de expressão, o antissemitismo. Eles fizeram leis que em outros países seriam consideradas absurdas de tão intrusivas nas liberdades pessoais. Por quê? Por haver uma compreensão na Alemanha que isso aqui é um ponto fraco da gente. Se a gente deixa começar a crescer, vira o Quarto Reich. A gente não pode. O Brasil tem um bug cultural político que é milico e política. É nossa história desde a Guerra do Paraguai. E a essa altura, entendeu? Quase 200 anos passado da Guerra do Paraguai, a gente sabe o que dá. A gente sabe esse negócio. A impressão que eu tenho é o seguinte, os Estados Unidos têm na sua história uma bênção, de certa forma, que com exceção da crise da Guerra da Secessão, que era uma coisa muito particular, todos os grandes problemas que eles tiveram, eles conseguiram resolver de forma democrática. Eles não têm uma história de golpe de Estado. Eles não têm. Nunca ninguém teve chance de dar um golpe de Estado. E mesmo quando quis-se, na verdade, o que os Estados fizeram não foi tentar dar um golpe de Estado e evitar a posse do Lincoln. Eles simplesmente se viraram, olha, agora a gente quer ser independente, a gente não quer mais fazer parte dos Estados Unidos. Quer dizer, foi uma coisa de seceder, de uma secessão do país em distinção a você tentar derrubar. Então, a impressão que eu tenho é que não é que os Estados Unidos... Eu acho ainda que os Estados Unidos têm instituições políticas e democráticas de melhor qualidade do que as nossas. Eu só acho que eles não sabem como reagir. É uma certa ingenuidade mesmo da operação política. A gente aqui é tudo puta velha. Entende, com essa questão de ameaça à democracia. A gente sabe que esse troço existe, a gente sabe... Porra, eu era pré-adolescente quando a ditadura acabou. Eu tinha primo de segundo grau preso, entendeu? Preso por 5 anos, 6 anos, apanhando como condenado. Um monte de gente da família saindo. Quer dizer, essa coisa das pessoas que estão ali na ação política tem uma quantidade enorme. Os ministros do Supremo eram todos adultos, entendeu? Já partindo para o mestrado. Então, é uma coisa... Quando apareceu a Constituição de 88, quer dizer... A impressão que eu tenho é que a diferença do Brasil em relação aos Estados Unidos não é que nós tenhamos uma democracia melhor. Nós não temos uma democracia melhor. O que a gente tem é experiência. E outra coisa, Pedro, eu concordo. Eu acho que a gente tem uma coisa que melhora do ponto de vista dos freios e contrapesos, que é a amplitude, que também é um problema. Foi a solução, mas também é um problema em muitos momentos, que é a amplitude de ação do Supremo Tribunal Federal, que eles não têm. E a justiça eleitoral, que é uma grande conquista brasileira. A justiça eleitoral faz uma baita de uma diferença mesmo. E, sobretudo, em casos como o que os Estados Unidos estão passando. Porque, veja bem, o que acontece ao fim e ao cabo, né, para a gente olhar de modo mais realista possível o problema? Quando as elites políticas compram a subversão das instituições democráticas, não há o que fazer.
E o que está acontecendo nos Estados Unidos é isso. Você tem uma parte, e como lá é polarizado, né, todo o processo político é polarizado, não é só a eleição para presidente da República que é polarizada, se você consegue maioria nas 3 instituições, Suprema Corte, Congresso e Executivo, e tem a maioria dos estados, não tem o que fazer. Quer dizer, se essa elite republicana comprou, agora, como não comprou no primeiro mandato do Trump, né, a destruição das instituições americanas, não há o que fazer. Se aqui as elites tivessem comprado a destruição das instituições democráticas, Estado de Direito brasileiro com o Bolsonaro, também não teria o que fazer. Porque aqui a gente tem um grau de fragmentação das nossas elites em termos de projetos políticos que é muito maior do que lá. O Centrão está com uma força extraordinária, mas o Centrão ele só se articula em torno de questões específicas. O Centrão não se articula, ele não tem uma agenda para a mudança das instituições políticas brasileiras, para grandes transformações no sistema eleitoral. Eu não tenho uma agenda sobre isso. Porque é isso, né? O Centrão é uma fragmentação tão grande de interesses locais, né, que é um problema, é uma característica clássica da nossa estrutura político-partidária, que ele quer dinheiro no bolso. Quer dinheiro no bolso. Para fazer as obras, para se manter no poder, para eleger os seus aliados políticos, né? Quer dizer, não há um projeto de destruição das instituições dos partidos do Centrão, que são partidos de direita e de extrema-direita, como há no caso do Partido Republicano, que foi completamente colonizado pelo Trump. É um pouco a tese do Marcos Nobre, né? Com a história do PMDBismo, a essência é isso, né? Isso. O Centrão é um buffer que, por ser fisiológico e desinteressado de política ideológica, meio que amortece essas crises, né? Desculpa, Flávia. Mas eu acho que... Não, mas eu acho que isso mudou. Eu queria ver se você concorda, porque... eu acho que eles encontraram essa agenda comum de destruição de instituições na briga com o judiciário que está conflagrada nessa PEC da blindagem. Eu acho que, de uma certa forma, eles desde já do mensalão, da Lava Jato, eles foram procurando uma coesão e uma forma de se defender, né? Justamente dessa superatuação do judiciário que você mencionou. E eu acho que, a partir de 2021, com o Arthur Lira formulando essa PEC da blindagem, e neste movimento recente, eles conseguiram, sim, formular esse mesmo contra-ataque às instituições que você enxerga no Partido Republicano. É diferente eu entendo que é diferente de uma... A capilaridade é outra, né? Porque o que o Partido Republicano está fazendo hoje nos Estados Unidos... a partir, inclusive, do Projeto 2025, que descrevia passo a passo como é que isso seria feito, é desmontar todas as instituições uma a uma, né? Aqui no Brasil eu tenho a impressão de que isso está concentrado na briga com o judiciário, mas que também tem uma característica parecida. Você não acha? Eu concordo com você, Flávia. Eu acho que o Centrão está começando a encontrar um caminho. Está começando a encontrar um caminho. E tem a ver exatamente com esse ataque ao judiciário. Eu não sei, é isso, né? A gente tem que ver os desdobramentos desse processo todo. Mas eu não sei em que medida o Centrão também está disposto a começar a mexer agora, né? Pode ser que eles sintam o gosto da possibilidade de consolidar um projeto hegemônico de poder e minando a possibilidade da competição eleitoral livre, que é o que permite a democracia existir, né? Mas eu não sei em que medida o Centrão agora está disposto a comprar uma briga muito grande e colocar em risco a eleição que está no colo deles do Tarcísio ano que vem, né? Porque é isso, se o Centrão se consolidar em torno de uma candidatura, fica muito difícil
O Lula realmente tem que ter um carisma e uma capacidade extraordinária para conseguir. Mesmo aí a gente vai discutir a pesquisa eleitoral, a pesquisa opinião, o Lula está na frente, tudo bem. Mas é isso, é uma máquina de ação política do Centrão, né? A capilaridade dos partidos do Centrão nesse país, que torna muito... Se eles se unirem em torno de um projeto pela primeira vez, se eles se unirem em torno de um projeto político, fica muito difícil. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.